Bom, essa série nova que estamos começando hoje, ela tem dois objetivos principais, bem definidos, e eu já de cara vou falar eles para que ninguém tenha dúvida. Primeiro, nós queremos falar diretamente àquelas pessoas que estão em dúvida sobre a fé, aqueles que talvez estejam vindo na igreja, mas vem porque um amigo traz, ou um parente, ou alguém insiste muito, ou você vem porque depois alguém vai te pagar uma pizza na saída. Seja lá qual for a razão que você venha, você ainda tem um monte de dúvidas, várias questões, e você está esperando para um momento que essas questões sejam respondidas para que você possa, quem sabe, dar um passo. Então essa série é voltada para essas pessoas, em primeiro lugar, para que, quem sabe, essa é a nossa esperança, essa é a nossa oração, que até o final dessa série alguns de vocês tomem essa decisão por Jesus Cristo. O segundo foco dessa série são os próprios cristãos, que às vezes, por causa das tempestades, das dificuldades da vida, têm a sua fé balançada e talvez algumas questões voltem às suas cabeças, algumas perguntas que você ainda não tem resposta, e quem sabe isso tenha enfraquecido, esteja enfraquecendo a sua fé e o seu relacionamento com Deus. Quem sabe, a minha esperança também é que essa série resgate tudo isso em cada um de vocês, e essa é a nossa oração. Bom, então voltando a falar sobre questões, ou começando a falar sobre as questões, todos nós, sem exceção, temos questões. Se você não é cristão, se você está nos visitando aqui, talvez você fale assim, não, esse pessoal só é seguidor de Jesus Cristo porque eles já resolveram. Não é verdade, todos nós temos questões. Talvez nós que estudemos mais a Bíblia com mais dedicação, tenhamos até mais perguntas do que alguns de vocês. Então todos temos questões, e as questões são justas. Em nenhum momento nessa série nós vamos falar assim, você não devia pensar isso, você não devia ter esse tipo de dúvida. Em nenhum momento. Nós sabemos que as dúvidas de cada um, as dúvidas de vocês, são pertinentes, são honestas, são sinceras. E todos nós temos, às vezes a sua questão com a religião ou com Deus, como nós colocamos no boletim, às vezes são os pastores, né? Essa semana eu estava lendo o UOL, a gente lê as mesmas notícias que vocês, eu não sei, que todos. Eu estava lendo no UOL que tem um pastor falando que precisa de 21 milhões de reais para salvar uma igreja. Você olha para aquilo, e quem conhece pastor só sobre esse ponto de vista, fala assim, esses pastores são todos ladrões, só quer o dinheiro da gente. Não é assim? Se você não tem outro parâmetro, é isso que você vai pensar. É justo, é justo. Você não conhece outro tipo de pastor. Eu sou de uma época, quando eu era pequenininho, meu pai era pastor, o guarda parava a gente na estrada, né? Meu pai estava acima da velocidade, o guarda parava, pedia o documento, meu pai dava, aí meu pai falou, eu sou pastor. Eu falei, pastor, o que é isso? Não, vai aí tranquilo, desculpa ter parado o senhor, eu sou desse tempo, né? O pastor era... Hoje, né, o guarda para a gente, você fala, eu sou pastor, fala, mão na cabeça. Falou, louco. As coisas mudaram um pouco. Então, você pode ter uma impressão, pela mídia, pelas coisas que você vê, e então é justa, errada talvez seja a sua impressão, né? Mas é justa. Ninguém está falando que é injusto. Talvez sua questão seja as mais diversas religiões. Talvez você seja um daqueles que crê que Jesus era só mais um profeta e não o caminho para Deus. Mas seja mais uma opção. Justa a sua dúvida. Ninguém está falando que não é justo você pensar isso. Não é digno você pensar isso. Claro que é. Talvez sua dúvida seja porque você estuda muito filosofia e ciência, então você acha que para você dar um passo de fé, você tem que tirar o cérebro da cabeça, você não pode pensar, é uma coisa impensada, é uma coisa irracional, que para você se tornar um cristão, você não pode ser uma pessoa inteligente. Está ótimo, não tem problema você pensar isso. Qualquer questão que você tenha é honrosa, porque ela é sincera, porque ela é verdadeira. Você não está fingindo que tem aquelas questões, você tem aquelas questões. E as questões, às vezes, com a própria Bíblia. Será que a Bíblia realmente foi inspirada por Deus? Será que a Terra foi criada em 7 dias mesmo, dias da semana? Eu não acredito nisso, não é possível. Não tem problema.
Como eu disse no começo, todos nós temos dúvidas, todos nós temos questões. Bom, então eu jamais pediria para vocês ignorarem as suas questões. Mas o que eu tenho observado é que adultos, pessoas inteligentes, que resolvem ser seguidoras de Jesus Cristo, nem sempre resolvem todas as suas questões antes de ser seguidora de Jesus Cristo. Talvez a totalidade delas venham para a fé, começam a seguir a Jesus, mesmo sem ter todas as respostas. Mas aí, de novo, você vai falar, não, mas ele acabou de falar que eu não preciso deixar de ser inteligente, agora ele está falando para eu ignorar. Eu não estou falando para ignorar nenhuma questão. O que eu tenho observado é que acontece, às vezes, alguma coisa na sua vida que tira o peso e o tamanho das suas perguntas e das suas dúvidas e das suas questões. Achata, deixa elas pequenininhas. Um exemplo, uma tragédia. Não é verdade que às vezes você passa por uma tragédia, um acidente, recentemente uma família que nem é da igreja, aliás, foi de igreja, está afastada, eu nem conhecia a família, mas encontrou um dos nossos membros aqui e pediu que eu fosse lá no hospital orar com um filho adolescente que estava morrendo num acidente, por causa de um acidente de carro. Nessa hora, as questões ficam todas pequenininhas. O filho está lá na UTI, morre, não morre. Você não quer saber se o dia foi criado em uma semana, ou 7 dias, ou 7.000 anos, ou 7 milhões de anos, não interessa. Você quer uma resposta. Você quer uma resposta para o seu filho. Você quer um milagre, você quer que Deus exista, você quer que Ele faça alguma coisa. As questões diminuem, ficam pequenininhas, não perdem a relevância. Eu contei uma vez aqui uma experiência de 2 amigos meus, músicos, e eles foram fazer um show no Mato Grosso, e eles são pessoas assim também, que não se importam com a religião. Tem lá suas dúvidas e, deixa para lá, eu sou um cara bacana, não preciso seguir a Jesus e nada. Pessoas que não se importam. Aí eles estavam voando para o Mato Grosso, mas foram em 2 aviões pequenininhos, estavam eles 2, o piloto e mais um, e era um monomotor, e parou o motor do avião no ar, e o piloto virou para eles e falou assim, ajuda eu a achar uma clareira para tentar pousar. Eles contando, eu queria que eles estivessem aqui contando, vocês iam dar muita risada, porque ele falou assim, os 4, Pai nosso que estás no céu, Ave Maria, não sei o que, ninguém mais lembrou das questões, mas naquele momento todo mundo esqueceu. Como é que é o negócio do Pai Nosso? Como é que é a outra frase? Um falando para o outro. Porque, Senhor Deus, vem, salva a gente aqui, não sei, bota asa nesse avião e tal. Sei lá, qualquer coisa. As questões desapareceram. As dúvidas, né? Pode isso, não pode aquilo, ser crente é assim, não... Sumiu. E o piloto conseguiu pousar, tanto que eles contam a história hoje, né? Eles estão vivos. Pousou sobre umas árvores lá, tiveram uns machucados, mas escaparam. Mas você percebe que algumas circunstâncias mudam tudo à sua volta, resolvem as suas questões, né? Então, algumas coisas acontecem com adultos que fazem as questões mudarem. E, se você ainda tiver dúvida disso, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou convencer vocês de que vocês fazem isso em relação a outras coisas da vida de vocês. Às vezes vocês mudam de postura, de comportamento, sem resolver as suas questões. Isso na vida prática, na vida cotidiana de todos vocês. Então, para dar esse exemplo, eu quero falar com os casados. Os homens casados vão me ajudar nesse exemplo. As meninas, as mulheres, não preciso prestar muita atenção nisso, não. Mas os homens casados se concentrem e os solteiros também. Antes de você se casar, você lembra todas as questões que você tinha sobre casamento? Alguns que são solteiros aqui ainda têm todas essas questões na cabeça. Não é verdade que você tinha um monte de desculpa para não casar? Tem namorada cutucando namorado. Não é essa a minha intenção. Mas não é verdade que você tem uma série de questões? Eu separei algumas aqui, que não são talvez, unanimidade, mas assim,
Perder a liberdade. Se eu me casar, eu vou perder a liberdade. Se eu me casar, eu não gosto desse negócio de compromisso, eu já sou comprometido com tanta coisa, trabalho, estudo, isso aqui, eu não gosto desse negócio de compromisso. Não é verdade? Você fala, não é a minha. Dinheiro. Eu não tenho dinheiro nem para mim, vou casar e ainda sustentar mais um, depois vem filho. Não dá, simplesmente não tem condição, né? Outros casais que eu conheço, eu conheço um casal que, meu Deus, eu não quero aquilo para mim, mas de jeito nenhum. Às vezes, até na própria casa, né? Você olha para o casamento dos seus pais e fala, não, eu quero ficar solteiro. Então, você usa isso como uma desculpa. Ou então, sou muito jovem, sou muito novo para casar, e cada vez a gente vai adiando mais, né? Sou muito novo, você está fazendo 55, eu sou muito novo para casar, uma hora eu caso. Ou então você pensa assim, mas e se eu der uma aliança de noivado e daí eu conhecer alguém interessante, ou quem sabe um mês antes do casamento, se eu conhecer alguém, quem sabe na festa do casamento, se eu conhecer alguém, como é que eu faço? Então isso às vezes é uma questão, e você não casa por todas essas questões. Sabe uma coisa que não resolve? Não resolve, por exemplo, não é o meu caso, eu não sou especialista nisso, mas um pastor de casais chega para um jovem desse e fala assim, olha, em questão de liberdade, eu vou te dar um livro para você ler, leia esse livro, que eu tenho certeza que você vai resolver essa questão e vai se casar. Alguém falou, leu um livro e falou assim, agora eu li o livro, eu vou me casar. Ninguém, né? Ou então alguém falou assim, não, compromisso, você já tem compromisso com tanta coisa, não vai mudar nada. Não, resolve essa questão, casa. Alguém já tomou essa decisão por causa disso? Ou então dinheiro. Fala assim, não, economizei. Quando eu tinha 60 anos, eu casei com uma menina do interior que tinha poucas ambições. Então resolvi. Alguém casou resolvendo essas questões? Não. Ninguém resolveu essas questões para se casar. O que aconteceu é que uma coisa mágica aconteceu na sua vida. Não. Quem colocou isso aqui? O amor. A gente não pode se distrair aqui. Uma coisa aconteceu na sua vida que encolheu as suas questões. Você conheceu uma pessoa e se apaixonou. Você conheceu uma pessoa, se apaixonou por ele, por ela. Então o casamento não é mais uma instituição, um evento. Não, é aquela pessoa. O seu foco mudou. E eu acho que 90% ou 100% de nós nos casamos sem resolver todas essas questões. Por quê? Porque era ela, ou porque era ele. Isso, o amor mudou tudo. Não é verdade que isso acontece com a gente? Agora há pouco, nós dedicamos aí 4 crianças, 4 bebês. Mães, por que vocês continuam a ter bebê? Não é muito arriscado ter um bebê? É muito arriscado. Não é muito caro ter um bebê? É muito caro. Imagina o quanto você vai gastar com a criança. Seu corpo talvez nunca mais volte a ser o mesmo. Está amarrado. Pois é, como que pode essa mulherada ainda continuar tendo bebê? Como que pode? Porque não é bebê categoria, é aquele coisinha, aquela bochechinha. É o seu filho. Muda, entendeu? Percebe? Percebe? Você não resolveu as questões, mas você mudou. As questões perderam a relevância, perderam o peso, perderam a importância, elas diminuíram. E com o passar do tempo, algumas desaparecem. Com o passar do tempo, eu estou casado há 14 anos, não me sinto preso, eu sinto uma pessoa livre, que eu fiz uma opção. Compromisso, eu gosto de compromisso, eu quero que minha esposa tenha compromisso comigo, então eu tenho compromisso com ela, não é um problema. Dinheiro, faz 14 anos eu estou vivo ainda, não morri de fome. Então, se resolve, dá-se um jeito. Então, qualquer outra questão que você tenha,
acaba se ajeitando. Por quê? Porque você encontrou aquela pessoa que mudou, que diminuiu o peso das suas questões. A minha esperança é que nesses dias a gente consiga fazer isso com a nossa fé, com as nossas questões, com as nossas dúvidas. Talvez você ainda esteja carregado de dúvida. Talvez você ainda não goste de igreja. Você só veio hoje aqui porque foi a dedicação de um primo seu, sei lá. Mas pode ser que você tenha revoltas dentro de você, questões enormes. Não tem problema. Não tem problema. Mas a nossa proposta nessas semanas seguintes dessa série é que quem sabe, você possa ter um encontro pessoal com Jesus Cristo e diminuir o peso das suas questões. E algumas, quem sabe, você vai conseguir resolver. Bom, tem uma passagem de Jesus Cristo que está lá no livro de João, se você trouxe a sua Bíblia, que fala muito bem sobre esse assunto que eu estou tentando explicar para vocês. Jesus é claríssimo explicando isso, e uma situação que acontece ali com Jesus é muito esclarecedora em relação a isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Está lá em João, capítulo 1. Nós vamos começar no versículo 43. O contexto aqui, Jesus estava convidando ainda os discípulos, ainda não eram 12 discípulos, ele estava ainda fazendo um convite aqui, outro ali, montando o seu time. E aí no versículo 43 diz o seguinte: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Jesus não dava volta, Jesus não enrolava, ele era direto. Filipe, siga-me. E Filipe o seguiu. Filipe, assim como André e Pedro, eram da cidade de Betsaida. Isso aqui não tem a menor importância no que a gente está falando. É só de onde eles eram. 45. Filipe, aqui começa a nossa questão. Filipe encontrou Natanael, um amigo seu, e lhe disse, depois que Filipe encontrou Jesus e começou a seguir Jesus, aí ele estava andando um dia e encontrou um amigo dele chamado Natanael, e ele todo empolgado chegou para o Natanael e falou o seguinte: Natanael, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei. Filipe estava pulando de alegria, por quê? Porque os judeus estavam esperando há centenas de anos um Messias prometido, desde o tempo de Moisés. Alguém que viria, um filho de Deus, que habitaria entre nós, um Messias, só que já tinha aparecido vários Messias. Várias pessoas falando, não, sou eu, não, sou eu, não, sou eu. Mas Filipe, que estava convivendo com Jesus, ele tinha certeza, e ele chegou para o amigo dele e falou, Natanael, vamos lá, é o Messias. Obviamente, Natanael não ficou empolgado. Ele falou assim, né, ele pensou assim, mas peraí, faz centenas de anos que nós estamos esperando, por que você achou? Logo você. Mas enfim, e o versículo continua, a respeito de quem os profetas também escreveram. Quer dizer, vários dos profetas, Isaías, quase que fotografou Jesus com as palavras, assim, falou claramente como é que seria Jesus, e eles conheciam as Escrituras. Então, ele está falando assim, olha, eu encontrei, é o Messias, está aqui. E aí ele falou uma coisa, que talvez depois ele tenha se arrependido, mas ele estava tão empolgado que ele falou assim, ele é Jesus de Nazaré, filho de José. Aí Natanael falou assim, peraí, da onde? Nazaré? Perguntou Natanael, Nazaré? Olha só que interessante, vamos fazer uma pausa aqui. A questão mudou de foco. O Natanael não estava nem mais preocupado se era o Messias ou não era, mas Nazaré, porque assim, talvez isso não faça muito sentido para vocês, mas Nazaré era um vilarejo muito pequenininho e de má fama naquela região. Então talvez Natanael tenha pensado assim, peraí, eu até vou dar um passo de ir lá conhecer, mas o Messias não podia nascer em Nazaré, tinha que nascer em Jerusalém, em Betânia, em algum lugar assim, mas não em Nazaré. Vocês que não estão entendendo ainda,
Deixa eu dar um exemplo. Vamos supor que encontraram um médico, um doutor, conseguiu descobrir a cura da AIDS. Aí, uau, né? Aí você chega empolgado para contar. Meu, você não acredita, acharam a cura da AIDS. Um doutor conseguiu uma vacina que agora acabou, se cura a AIDS. Aí você fala, mas de onde que o cara é? De Houston? Você fala, não, o cara é brasileiro. Brasileiro? É do Albert Einstein? Não, ele trabalha num posto de saúde em Irerê. Nada contra Irerê, mas você vai falar, não, peraí. Não é possível. De Irerê, num posto de saúde, não pode sair Enfim, era mais ou menos esse o contexto aqui que estava acontecendo. Nazaré era um titico de cidade, o Natanael não levou a sério isso. Mas aí, aconteceu uma coisa interessante. Bom, eu acho que eu não li a segunda parte. Perguntou Natanael, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Foi essa pergunta de Natanael. Mas aí, pensem bem nas questões que nós estamos conversando aqui. O que poderia ter acontecido aqui é Filipe sentar junto com Natanael e discutir a questão Nazaré. Será que é possível um Salvador vir daquele vilarejo pequenininho? Eles podiam ficar discutindo. Não, é possível, porque, pessoas nascem em todo lugar e tal. Ele podia ficar ali 1h30 argumentando com Natanael e provavelmente ele não ia convencer o Natanael. Mas Filipe não fez nada disso. Graças a Deus ele não fez nada disso. Ele fez o que milhares de pessoas há 2000 anos têm feito. Filipe falou assim para Natanael. Disse Filipe, venha e veja. Não, peraí, como é que é o negócio de Nazaré? Vamos discutir isso. Venha e veja. Mas eu não acredito. Venha e veja. Tenha você mesmo uma experiência. Traga suas dúvidas. Pergunta para ele depois, se pode vir um Messias de uma cidade como Nazaré. Traga as suas questões. Não vamos resolver isso agora. Venha e veja. E aí ele foi. Ele foi. E quando ele encontrou Jesus, quando Jesus viu ele chegando, versículo 47 diz o seguinte, ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Natanael falou, opa, como assim? Eu nem cheguei, você me conhece? Como assim? De onde você me conhece? Jesus estava falando, esse é um homem honesto, um homem digno. Se ele tem dúvidas, ele tem dúvidas. É um homem sem falsidade. Eu sei que é. Até o Natanael deve ter ficado assustado, tanto que ele perguntou, 48, perguntou a Natanael, de onde me conheces? Como assim? Como assim, Jesus? De onde que você me conhece? Quer dizer, naquele minuto, a questão encolheu. Ele não chegou para Jesus, vamos conversar sobre a questão Nazaré. Não, naquele momento, encolheu a questão dele, porque ele falou, peraí, o cara nem me viu, o cara me conhece, ele sabe quem eu sou. E Jesus respondeu para ele, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes do Filipe te encontrar. Eu vi que você estava lá, eu tive uma visão, eu sei que você estava lá. Natanael deve ter ficado mais assustado ainda, né? E aí o que diz o 49? Então Natanael declarou, vamos discutir a questão Nazaré? É isso que está na sua Bíblia, não? Vocês não estão lendo a Bíblia. Não é isso que ele falou. Então Natanael declarou, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. A hora que Natanael percebeu que ele estava diante do Filho de Deus, pelo que ele viu acontecer, a questão dele se encolheu. As questões todas dele, a dúvida, puxa, mas será que esse é o Messias? Tantos já falaram que era o Messias, mas a hora que ele viu, a hora que ele experimentou,
ele concluiu, ele imediatamente adorou ao Senhor. Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. O que eu desejo para esses nossos dias aqui juntos é que você traga suas questões, seja lá quais forem. Questão da criação, evolução, sofrimento no mundo, você não entende. Se Deus é amor, por que que... Traga todas as suas questões com você. E o meu desafio e o nosso desafio, é para isso que nós temos orado, é para que você tenha a oportunidade de conhecer esse Jesus, de ser confrontado por esse amor gigantesco. Um amor que talvez faça encolher todas essas questões, na medida que você experimentar. E não por argumentação, por coisas que eu possa dizer ou deixar de falar. Mas porque o encontro com Jesus é o que transforma a gente, é o que tem transformado milhares, milhões de pessoas durante 2000 anos. Físicos, garis, professores, atletas, PhD, analfabeto. É o encontro com Jesus que tem transformado vidas há 2000 anos. Não são as explicações, eu não tenho capacidade de convencer vocês intelectualmente a seguirem a Jesus. É um encontro com Jesus pessoal que pode fazer alguma diferença na vida de vocês. E sabe por quê? Porque foi assim que Deus programou. Nós cremos, talvez você ainda não crê, mas nós cremos que Deus planejou tudo isso aqui. E o plano de Deus é porque a gente o conhecesse. Esse é o plano de Deus. Uma vez, os fariseus chegaram para Jesus e perguntaram assim: Jesus, o que de melhor a gente pode fazer para agradar a Deus? Os fariseus estavam tentando pegar Jesus em alguma coisa. Assim, o que eu posso fazer para agradar a Deus? Qual a melhor coisa que eu posso fazer para agradar a Deus? E Jesus respondeu dessa forma: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento, com toda a sua inteligência, com toda a sua mente. Ame ao Senhor. Mas você fala, puxa, não, primeiro eu queria as respostas, para depois pensar se eu vou amar. Deus, a forma como Deus criou é: ame, procure o relacionamento primeiro, e aí, quem sabe as suas questões diminuam de tamanho, quem sabe elas desapareçam, quem sabe algumas você vai carregar com você, mas elas vão perder a importância, elas vão deixar de ser um incômodo para você, quando você se deparar com esse amor, Mas aí você fala assim: poxa, mas começar uma relação com amor, não é isso que você espera das outras pessoas? Que elas te conheçam primeiro, para daí elas terem um relacionamento com você e saberem quem você é? Porque você fica de fora, para aquele que olha Deus e as coisas de Deus e acha tudo muito estranho, você fala: não, eu preciso de todas as explicações primeiro para depois dar um passo. Isso não é verdade para a gente. Nós queremos que as pessoas venham nos conhecer primeiro, para depois elas tirarem as impressões delas em relação a nós. Não é verdade isso? Ou você prefere que as pessoas te conheçam pela opinião dos outros? Eu já recebi pessoas na minha casa que se tornaram grandes amigos, que falaram assim para mim: Paulo, minha primeira impressão de você era que você era um cara chato, mal-humorado, essa cara de alemão, estou vendo que você não é nada disso. Eu falei: obrigado. Obrigado. Não é isso que você espera das pessoas? Que elas venham te conhecer, e não que elas... se ela for ouvir um fulano que não gosta de você, pronto. Vou tirar as piores impressões de você. Não é isso que você quer? Venha me conhecer, aí você vai saber quem eu sou. Convive comigo,
Você vai saber se eu sou honesto, se eu não sou honesto, se eu sou digno, se eu não sou digno, se eu sou bonzinho, se eu sou malzinho. Convive comigo. É essa a proposta de Deus para nós. Vem me conhecer. Depois você tira as suas conclusões. Depois você resolve as suas questões. Então, minha proposta para você é: que tal se a gente fizesse um teste? E, de novo, isso serve para aqueles cristãos que também estão lá com, acho que esqueceram um pouco que tudo que a gente faz aqui tem a ver com relacionamento. Tudo que a gente faz aqui tem a ver com amor. Tudo que a gente faz aqui tem a ver com um relacionamento pai e filho. Talvez, pelas tempestades da vida, alguns cristãos, que talvez já se acostumaram até com os versos da Bíblia, ou decoraram vários, ou estão há 20 anos na igreja, e se esqueceram de que a base do relacionamento com Deus é o amor. A base é o próprio relacionamento. Então, a minha proposta para todos vocês, os cristãos e os não cristãos, é que durante, quem sabe, essa semana, você faça essa reaproximação com o seu Deus. Ou, quem sabe, para alguns, pela primeira vez. Para aqueles que será a primeira vez, vou sugerir algo muito simples. Fecha a porta do seu quarto, senta ou ajoelha e fala assim: Deus, se o Senhor estiver por aí, eu quero te conhecer. Se o Senhor ouve o que eu estou falando, se o Senhor me conhece, eu quero te conhecer. Eu tenho um monte de questões, você pode até deixar anotado ali do lado. Eu tenho um monte de questões, um monte. Aquele pastorzinho lá falou que é para tentar uma outra coisa, estou tentando então. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. E para aqueles que talvez a fé esteja desgastada, Deus, eu quero te reconhecer. Eu quero redescobrir esse relacionamento que se tornou talvez uma rotina, mas que não é nada disso, é baseado no amor. Será que a gente pode fazer isso essa semana? Eu não tinha nenhuma pretensão de conseguir explicar tudo nesse primeiro capítulo, é só o começo. Nós temos mais 4 semanas para abordar isso de uma forma, quem sabe, que vai atingir diretamente o seu coração. Mas que tal se essa semana você começasse assim: Deus, se o Senhor realmente existe, se o Senhor está aí, se o Senhor me ouve, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Manifeste-se a mim. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado porque o Senhor não é um Deus distante, lá no céu, no infinito. Obrigado porque o Senhor não é um Deus ausente. Obrigado porque o Senhor é um Deus Pai e amoroso e que nos ama e ama cada um de nós. Obrigado por isso, Deus. Para aqueles, Senhor Deus, que nunca tiveram uma experiência real contigo, Pai, eu intercedo agora, Pai, para que o Senhor se manifeste nesses corações, Senhor Deus. O Senhor traga novidades para esse coração, Senhor Deus, que talvez esteja passando por um momento de agonia, talvez sentindo um punhal no peito, com dores reais mesmo, de sofrimento, de angústia, de medo. Deus, que o Senhor se manifeste com a Tua paz, Deus. Demonstrando, Senhor Deus, claramente que o Senhor os ama e que o Senhor quer um contato, quer um relacionamento. Alcance esses corações, Senhor Deus, nesta semana, Pai. E aqueles que tiveram a fé se esfriando, estão considerando tudo uma rotina, uma coisa de homens, que possam redescobrir, Senhor Deus, que tudo que o Senhor quer é relacionamento, é amor, é a base do que o Senhor quer com a gente, Senhor Deus. Então, que esses corações também sejam atingidos pelo Teu poder, pelo Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
Uma excelente semana a todos vocês. Domingo que vem estaremos de volta com o segundo capítulo.